que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Felipe Luiz? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro, que depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica, que estava uma energia baixa, a gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, parecia um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson. Eu acho, repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Felipe Luiz, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Felipe Luiz chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajuste também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já tá vendo uma jogada ensaiada. Além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Felipe Luiz? E assim, eu acho, mas não tem que comparar, o que passou, passou. Mas a gente é pago pra isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago pra isso, Vene, pra comparar mesmo, E eu entendeu? acho que tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, a preparação física. Não. Olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo. O quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso. Porque às vezes bate aquela dúvida, né? Nos jogos do Tite. Cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata. Isso mexe também com o emocional dos atletas. É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata, são jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então, acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo, o Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Felipe Luiz. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião, que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida. Uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas. E o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Felipe Luiz na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante para o Gabigol começar.
Sim. Começa que o Felipe Luiz entrega para ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol-Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história. Um cara que, numa final de Libertadores, estava todo mundo já meio que desacreditado. O cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só né, uma coincidência. Isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente, então esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebols diferentes, a posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso. Mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então, eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso. E ontem ele começou jogando, né? Então, ele teve a oportunidade de, desde o início, estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei do que eu vi. Achou que foi uma boa escolha do Felipe Luiz? Vamos lá. Nos tempos de Tite, eu não defendi a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Felipe Luiz colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Exemplo, se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que Gabigol e Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Felipe Luiz, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite, se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá para comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. Torcedor rubro-negro, a torcida tá feliz da vida após esse excelente resultado do Flamengo. Foi assim, um resultado avassalador, um resultado que espantou a todos. Eu até agora estou de boca aberta com essa atuação do Flamengo, que é atuação fantástica. O Flamengo amassou completamente a equipe do Corinthians. Poderia ter feito 1, 2, 3, 4, sem nenhum exagero. Essa que é a verdade. E eu quero saber de vocês, nação rubro-negra, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre esse desempenho do Flamengo? Foi um desempenho sensacional? Foi um desempenho que agora falar assim, não, agora o Flamengo tem totais condições de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, de chegar numa final, né, numa eventual final de Copa do Brasil. E por que não ganhar esse título inédito com o Felipe Luiz à frente do Flamengo? Então, assim, eu tô muito esperançoso. Vamos torcer para que o Flamengo possa evoluir cada vez mais, né? Porque potencial todos nós sabemos que esses jogadores têm. Essa que é a verdade. A gente sabe do que esses jogadores são capazes de entregar dentro de campo. De La Cruz não desaprendeu a jogar, Arrascaeta não desaprendeu, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, foram os caras que deram os títulos para o Flamengo. Os últimos títulos que o Flamengo tem foram esses caras que deram. Então, assim, Flamengo, né, está numa caminhada. É claro, é o primeiro jogo ainda. Vamos torcer para que o Flamengo mantenha essa regularidade, que é muito importante, ganhar e ganhar. Essa que é a verdade. Não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Eu estou muito feliz, muito feliz. Vamos torcer para que o Flamengo possa evoluir cada vez mais nessa reta final, né, de temporada. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.